Olá, Medcoffer! Olá, Revalidando! Muito boas-vindas ao nosso raio-x da banca do Revalida INEP 25.1 para a segunda fase. Meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade, coordenador do Medcoffer Revalida e o seu professor de preventiva. Galera, ao longo dessa semana nós faremos uma série de revisões, que é essa nossa série raio-x da banca, para a prova do Revalida INEP, segunda fase, que acontece no fim de semana seguinte. Hoje nós vamos começar com a minha área, que é a área de medicina preventiva, que no INEP vai ser chamada de medicina de família e comunidade e saúde coletiva. Então, para hoje, eu trouxe algumas informações importantíssimas para vocês e nos próximos dias vocês verão todas as outras grandes áreas para chegar ali bem atualizado para a sua prova. Para a gente começar aqui, vamos falar um pouco dessa prova. Estamos na segunda fase então do Revalida INEP. É uma fase aí que vai ser composta por 10 estações de habilidades clínicas práticas, né? 2 de cada grande área, clínica médica, cirurgia, pediatria, GO e preventiva, que vai ser a nossa MFC e saúde coletiva. Tipicamente, já com base nos últimos anos, né, a estação de MFC e saúde coletiva costuma ser a estação 5 e a estação 10. Isso pode te ajudar, porque na hora que você for entrar ali na hora da prova, você já vê o número da sala e tem uma noção do que vai te aguardar, né? Então, a MFC e saúde coletiva costuma vir logo após as estações de GO e antes das estações de clínica médica. A duração é a mesma para todas, né? 10 minutos, que vem logo depois do seu apito. E quando você entra na sala, você já vai encontrar ali em cima da mesa as instruções daquela estação, bem como você conseguirá observar, fazer um reconhecimento de cenário com a estrutura. E essa estrutura costuma ser poucos materiais, isso quando eles existem, tá bom, gente? Então a gente reconhece aí que essa prova do INEP, ela não é muito rica em termos de materiais. A maioria das vezes são impressos, né? Bem como aí os participantes da estação, que vão ser geralmente um ator ou uma atriz e um chefe de estação, tá bom? Algumas coisas que são importantes também, né, gente? Na preventiva, os casos que vocês vão apresentar ali, que vocês vão enfrentar, eles costumam se apresentar como um sintoma. Então você precisa de uma abordagem aí que a gente vai chamar de sindrômica para conseguir entender do que eles estão falando, e é disso que eu vou tratar aqui hoje com vocês, dentre outras coisas. A gente também tem situações que são comuns aí na atenção primária à saúde. É uma prova que está verificando se você tem aí o currículo, né, adequado para atender no Sistema Único de Saúde, então ela coloca essas peculiaridades. As condições, né, costumam apresentar condutas de saúde coletiva na parte de preventiva. Então você não vai ter uma conduta só de tratamento farmacológico, por exemplo. Frequentemente você precisa fazer uma notificação, encaminhar para um grupo terapêutico. E o grande foco vai ser comunicação, né? Então a área que é medicina de família e comunidade, comunicação é sempre um imperativo. Veja só o que já caiu nas últimas edições. A gente já teve a estação falando de leishmaniose, de tabagismo, herpes zoster, imunizações, desnutrição, burnout, né, LGBTQIA2+, obesidade, spikes, aplicação de insulina. E na nossa última edição tivemos a polêmica, né, estação com acidente de lagarta, né, e no outro dia tivemos DIP, tá bom? Doença inflamatória. Então a gente consegue perceber que o predomínio de assuntos aqui, ele percorre áreas da infectologia, sempre muito presente, não só na MFC, mas também na pediatria, na GO, na clínica médica. Aí a gente tem também o atendimento a situações, a populações ou condições que de alguma forma podem ser estigmatizadas, tá bom? Com um pouco também de saúde mental, bem como procedimentos aí que podem ser muito frequentes na atenção primária, como é a comunicação de notícias difíceis, né, ou a aplicação da insulina. Com base nisso, eu fiz aqui uma listinha do que a gente vai revisar hoje. Primeiro, método clínico central na pessoa. Saúde preventiva, comunicação é muito importante, isso daqui vai dar a pauta de como você vai se portar. Vou trazer com vocês uma estrutura de consulta. Depois a gente vai falar de atendimento sindrômico, vamos relembrar um pouquinho dos agravos de notificação, uma particularidade aqui no sistema de saúde brasileiro, e por fim eu entrego para vocês quais vão ser as minhas apostas, né, Medcoffer para frente de preventivo. Então vamos lá, dando início na parte de método clínico centrado na pessoa. Como eu disse, comunicação é super importante dentro dessa prova de preventiva. Nas outras também, mas aqui é mais ainda. Então, só para te dar um exemplo, vamos pegar essa estação que aconteceu aí na última edição, que foi a da lagarta, né? Tema específico, né? Eu pessoalmente acho que não é muito apropriado, não vai conseguir diferenciar ali de fato ali as competências que a gente espera do profissional que está revalidando o diploma, mas a gente não tem muita pauta nisso, né? Não tem muito como contra-argumentar com o INEP, a gente tem que trabalhar com aquilo que foi dado. Mas perceba, quando a gente pega o padrão de procedimentos, né, esperado, o PEP, dessa estação, olha só os primeiros itens, né? Ou seja, a parte de atendimento inicial, hipótese diagnóstica. Você consegue ver que vários desses pontos você conseguiria alcançá-los mesmo sem saber que aquilo ali era um acidente de lagarta, mesmo sem saber como conduzir um acidente de lagarta. Ou seja,
toda uma parte de comunicação já é suficiente, às vezes, para você conseguir alguns pontos que podem ser muito importantes para a sua aprovação. Então, se apresentar, entendeu? Falar o seu nome, quem você é, perguntar o nome da pessoa, chamar ela pelo nome, olhar nos olhos, fazer uma escuta empática, não interromper o paciente, no caso, o ator ou a atriz que estão ali. Só de você fazer tudo isso, gente, você já consegue garantir alguns pontinhos. É claro que a gente vai sempre mirar no 10, mas na verdade a gente não precisa do 10. A gente precisa da pontuação mínima para conseguir a revalidação. Então isso daqui é muito importante. Faça uma comunicação aí bem efetiva e para isso o método clínico nos ajuda muito. O método clínico, ele é um método, de você fazer uma entrevista, de você se comunicar com o paciente, que é baseado em 4 componentes principais. E eu trago aqui para vocês. Primeiro vai ser explorando a saúde, a doença e a experiência de doença. A gente resume no acrônimo, que é o CIF, ou seja, avaliar os sentimentos, as ideias, funcionalidade e a expectativa da paciente a respeito da sua doença, da sua saúde. Então vai entrar aqui, por exemplo, a gente coletar uma história pregressa da doença atual, fazer uma boa caracterização de queixa e sintoma. Segundo componente vai ser entendendo a pessoa como um todo. Então aqui eu vou avaliar quais são os antecedentes pessoais e familiares, qual que é o contexto cultural, social e econômico desse paciente. Para o terceiro componente, a gente tem lá elaborando um plano conjunto do manejo de problemas. Então ali você vai confirmar quais são as demandas, quais são os motivos de consulta. Vai questionar as expectativas a respeito do plano de tratamento, verificar se a pessoa na sua frente concorda ou se ela tem dúvidas sobre o plano de ação. Então fazendo isso nas várias partes aí do seu atendimento, você pode, além de fazer um bom atendimento, de ser um bom profissional, conseguir os seus pontos que frequentemente aparecem ali no checklist do INEP, tá bom? Tem sim lá itens, muitas vezes, de perguntou se o paciente tem dúvidas, Perguntou se ele gostaria de fazer alguma outra coisa. Isso já apareceu nessas estações. E por fim, o quarto, intensificando a relação entre pessoa e médico. Isso aqui é mais difícil da gente avaliar numa estação OSC, um único contato, mas isso vai ser representado no checklist do INEP muito por itens como chamar o paciente pelo nome, olhar nos olhos ou no rosto da pessoa, evitar interromper a fala dela e utilizar expressões empáticas ao longo da sua consulta. Isso tudo vai jogar muito a favor tanto do seu relacionamento, que está simulado naquele momento, quanto da sua pontuação na prova do Revalida, tá bom? Então, com base nisso, a gente vai falar agora de um negócio que é muito delicado, tá bom, gente? Que é estrutura de consulta. Por que eu falo que isso aqui é delicado? Porque agora eu vou apresentar para vocês aqui um modelão meio genérico de como você pode estruturar a sua consulta. Só que eu peço muito cuidado para vocês, tá bom, gente? Por quê? Esse modelo não serve para tudo, tá bom, gente? Na medicina a gente sabe disso. Cada situação exige de nós, uma abordagem distinta. Ter um modelo de consulta, uma estrutura genérica, pode nos auxiliar naquele momento de maior nervosismo, quando a gente não sabe bem o que está acontecendo, quando dá um branco, e aí você retorna para este modelão de consulta. Mas você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Então, eu deixo aqui esse aviso de atenção. Sem bitola, não tenta encaixar um modelão de atendimento em todos os cenários, tá bom? Tenha ele nas suas ferramentas, beleza, ele pode ser útil, mas você precisa de outras ferramentas também. Então, eu sempre falo isso para vocês, Não perca aquilo de mais precioso que vocês têm, que é a sua formação. Vocês são médicos, vocês são profissionais de saúde, bem informados. Valorize o seu raciocínio clínico, tá? Tenha esses modelos, eles nos ajudam, mas eles não são a única possibilidade. Então, dito isso, vamos lá para uma estruturinha genérica de atendimento. Você pode estruturar dessa maneira. Primeiro, claro, verificar a identificação da pessoa, Não só dela, como a sua também. Fazer a parte de antecedentes, avaliar os motivos de consulta e confirmar, explorar as características semiológicas da queixa, fazer exame físico, importantíssimo, pedir exames complementares, formular as hipóteses diagnósticas, não apenas a principal, como as alternativas, elaborar ali um plano de ação, e aí lembra do método clínico, sempre de forma conjunta, perguntando se a pessoa tem expectativas, dúvidas, e por fim, encerrar. Passando por cada um desses itens aqui rapidamente, eu dou exemplos de falas, por exemplo. Na identificação, você pode chegar lá e falar: olá, meu nome é Darizon, eu sou médico, espero poder te ajudar nesse atendimento. Mas antes de começar, queria confirmar a sua identificação. A senhora pode me informar nome, idade, estado civil, número de filhos, profissão e procedência, por favor? Maravilhoso, ótimo, você se apresentou, confirmou a identidade da pessoa ali, já pegou algumas informações importantes a respeito dela e que podem ser fundamentais na hora de você fazer o seu raciocínio clínico. E aí que eu vou chamar a atenção para duas coisas, tá bom? Primeiro, cuidado com esses pacotes de pergunta, tá? A gente vê muito por aí o pessoal fazendo esses blocões de pergunta, para conseguir cobrir o maior número de informações possíveis, tá? Eu acho que é uma estratégia válida, mas tem que tomar muito cuidado, por quê?
O ator, a atriz que estão ali, às vezes não vai pegar tudo que você falou. Então você faz dispara aquele montão de pergunta ali, e às vezes ele não percebeu uma das informações que você colocou e não lembra de responder. E como você também às vezes decorou como um pacote de pergunta, isso aí você às vezes nem lembra de checar para ver se ele te deu todas as respostas, tá? Então esse é um ponto. Então vai fazer pacote de perguntas, grupos, né? Porque o tempo é limitado, são 10 minutos. Faz pequenos pacotes, tá bom? Para que a pessoa consiga te responder. Outra coisa é, o roteiro desses atores, gente, lá na prova, ele é muito limitado, tá bom? Porque eles recebem o roteiro no próprio dia, então geralmente é 1 ou 2 páginas no máximo, tá? Às vezes esses atores nem são atores profissionais mesmo, né? Estão atuando ali fora da sua área de expertise, então as informações são poucas, é muito comum você perguntar um monte de coisa e eles mandarem um não consta no script. Se isso acontecer, não estressa, não esquenta a cabeça, tá bom? Isso é normal, tá joia? E segue bala com a sua anamnese, com a sua entrevista, joia? Depois, você pode avançar para os antecedentes. Então, né, depois dessa identificação, também poderia me informar se a senhora tem algum problema de saúde, tomar um remédio, né, tem alergia, já fez cirurgia, usa cigarro, álcool, outras drogas. Então, você já complementa aí os antecedentes. Avança para os motivos de consulta, né? Então, ó, dona Maria, obrigado pelas informações. Qual que é o motivo, então, dessa consulta de hoje? Ela te conta, você fala, pô, legal, entendi, o motivo principal é esse. Mas, além disso, tem algo mais para resolver? Isso aqui é muito bacana, porque você está confirmando o motivo, ou seja, fazer uma comunicação efetiva, né? E aí você já está cercando para ver se não tem alguma demanda oculta ali naquele atendimento, tá? E aí nessa hora, às vezes, ela pode te dar já uma pista legal de por onde você deve seguir para fazer o seu atendimento. Depois, ela te deu ali motivo? Vamos qualificar, vamos caracterizar esse motivo, né? E aí, se for uma queixa, gente, a gente vai voltar lá para a faculdade, para aquela época da semiologia ali basicona, tá? E a gente vai destrinchar tudo isso. Então, lembra de todas as características semiológicas dos sintomas, tenta trazer isso daqui. Por quê? Grande maioria das vezes que se apresenta o sintoma lá nas estações do INEP, tá no checklist para você perguntar tudo isso aqui. Localização, padrão, a intensidade 0 a 10, sintomas de melhora, de piora, irradiação, sabe? Sintomas concomitantes, tudo isso. Então você tem que fazer essa caracterização semiológica para garantir. Às vezes não vai ter essa pontuação, mas muitas vezes tem. E a gente não sabe o que o INEP está esperando de nós nesse começo, tá? Apareceu uma dor abdominal, então você precisa ali fazer a caracterização dela para conseguir trazer o seu raciocínio à tona. Então segue, né, essas características semiológicas que vai te ajudar bastante. Depois a gente vai para o exame físico, claro, né? Então você pode dizer, dona Maria, obrigado por compartilhar essas informações. Lembra da questão da empatia que é pontuada, né? Percebo que a senhora está em sofrimento, espero poder te ajudar, logo como eu estou sendo empático. Mas eu gostaria de fazer seu exame físico. A senhora concorda? Então, legal você pedir autorização para o exame físico. Nem sempre isso consta, tá lá no checklist, mas é uma postura até para ser cultivada ao longo da vida, tá? A pessoa concordou, você se vira ali para o examinador, né? Então, ó, gostaria de realizar o exame físico da paciente, um estado geral, né, seus sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura, peso, altura e IMC, exame do tórax com inspeção, palpação, percussão, ausculta, do abdômen com inspeção, ausculta, palpação, percussão. E eu não paro por aí. Eu também tenho que especificar que eu quero exames físicos específicos. Além disso, eu gostaria de solicitar o exame físico, né, específico para a queixa da paciente, né? Então, se era uma queixa neurológica, porque eu avaliar qual que é a força, qual que é a sensibilidade, né, qual é o padrão de reflexo dela, como é que está o nível de consciência, fala, vários cranianos, enfim. A exame lombar, eu vou querer fazer o Laser, eu vou querer fazer Fabry, Schober, então você precisa explicar tudo isso, tá? E eu te oriento a tentar fazer isso já de primeira na solicitação, porque se por acaso o examinador te entregar o impresso, né, com uma informação que você não solicitou, pode acontecer de você não receber a pontuação. Então a gente tem que ter um pouquinho dessa manha de prova também, né? E aí fica aquela coisa bizarra, né, da simulação de atendimento, que na verdade nem se parece com a vida real, porque na vida real a gente não faz assim, né? Então, aqui você precisa saber jogar um pouquinho esse jogo do exame da avaliação OSCE, tá? Agora eu chamo a atenção também, caso seja um exame íntimo, sempre solicitar acompanhante em sala. Preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino. No caso aqui do sexo concordante aí da paciente, tá bom? É que eu te oriento mais nesse caso, tá bom? E aí, por fim, dona Maria, então no seu exame físico a gente pode identificar. E aí, conforme, né, o chefe da estação ali, ele te dá as informações do exame físico pela sua solicitação, você vai ler isso, tá? E você explica para a paciente, tá bom? Para o ator, né? O que você encontrou ali de achados. Muitas vezes isso aqui é pontuado também. Depois, exames complementares. Então, na sua cabeça, já fez anamnese, exame físico, você tem algumas hipóteses. Você vai querer confirmar elas e vai utilizar exames complementares para tanto. Então, você vai lá agora, para melhor avaliar o caso, eu quero solicitar alguns exames complementares.
ao examinador, né? Você se vira para ele ali ou para a câmera que está filmando e fala, ó, gostaria de solicitar, e fala os exames que você quer solicitar, tá bom? E aí, às vezes, gente, a gente tem aquela coisa, vou pedir um monte de coisa, né? Porque eu não sei exatamente o que pedir, vou pedir um monte. Essa estratégia já funcionou muito lá no INEP anteriormente. Hoje em dia, já existem mecanismos para coibir isso, tá? Então, é muito comum lá hoje em dia no gabarito, né, no padrão esperado, ele coloca considerar apenas os 5 primeiros, né, ou os 3 primeiros. Então, assim, você quer pedir vários, beleza, mas assim, fala primeiro aqueles que você acha que são realmente mais pertinentes para o caso, tá bom? Então fala ali os primeiros, aí depois se você está inseguro, quer adicionar alguma coisa, você fala os demais, tá bom, gente? Para a gente aí ver se contém uma boa vontade na correção, tá? Mas os principais primeiro. E aí você vai receber ali os resultados, se tiver exame complementar, né, na estação, e verbaliza os resultados do exame, tá? Então aí você vai falar depois ao seu paciente, fala, ó, seus exames apresentam os seguintes resultados, em linguagem acessível. Então isso aqui é importante, pegou o resultado do exame, você pode ler ele, pode ler em voz alta, inclusive verbalizar ele para o chefe ou para a câmera, né, o diagnóstico, né, ou alteração até em termo técnico, mas é importante que você se volte para a atriz, para o paciente e fale, né, em uma linguagem acessível, questionando se ele entendeu, tá? Porque isso aqui faz parte da avaliação. Depois temos as hipóteses diagnósticas, então você vai ali, né, com tudo que você tem ali de informação, falar quais são suas hipóteses diagnósticas. Aí você fala a sua hipótese diagnóstica principal, né, ó, eu acho que é isso, diante de todas essas informações. Hipóteses alternativas seriam, e aí coloca quais são as outras hipóteses diagnósticas. Muito comum também haver atribuição de ponto no checklist para os diagnósticos diferenciais, tá? E aí, antes de você ir para a ação, você pode falar para o paciente, ó, a senhora tem alguma dúvida sobre esse diagnóstico, quer perguntar alguma coisa? Então a gente vai confirmando aí, estabelecendo essa relação com a pessoa, tá? Plano de ação. Então, para essa hipótese diagnóstica principal, tratamento tem que ser feito com. E aí, aqui na preventiva, gente, eu sempre oriento vocês a lembrarem. Faz um esqueminha de pensar em condutas que são de 3 domínios, pelo menos. Que seria o do não farmacológico, farmacológico e o que eu chamo de medidas de saúde coletiva. Tá? Então, pense em medidas aqui não farmacológicas. Será que tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Por exemplo, mudança de estilo de vida, fazer atividade física, dieta, algo nesse sentido? Aí você vai elencar. Farmacológicas, então tem medicação, né, para isso, né, tem intervenção médica aí, né, nesse ponto de vista, então você vai fazer ali, vai fazer a sua prescrição. E tem alguma coisa do ponto de vista coletivo? No que sentido eu quero dizer isso? Dá para notificar? Né, é um agravo de notificação? Ou é alguma coisa que exista grupo? Então tem um grupo de tabagismo, por exemplo, né, um grupo de puericultura na minha unidade básica de saúde, né? Vou solicitar uma visita do agente comunitário de saúde, né, um agente de controle de endemias, vou avaliar como é que está o bairro, aí, os focos de mosquito, por exemplo. Então a gente vai fazer medidas de saúde coletiva também, tá? E aí você começa a cercar as possibilidades aí de checklist que podem aparecer. E aí confirma, né? Então a senhora paciente está de acordo com essa proposta de tratamento? Sim ou não? E aí, por fim, vai lá para o seu encerramento. Então, dona Maria, tem mais alguma dúvida? Não, então muito bem, espero que a senhora melhore logo. Beleza, encerrou a sua consulta. Gente, estrutura genérica, como eu disse para vocês. Então, olha lá, sem bitola. Nem sempre isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, aqui eu vou trouxe exemplo para vocês. Olha só, essa estação caiu, né, na penúltima edição, que foi o Spikes, foi comunicação de notícia difícil. Surpreendeu muita gente, a gente viu aqui, fazendo os recursos da galera, né, ajudando o pessoal, como o pessoal teve dificuldade. Por quê? Porque o INEP está mudando, tá bom? Antigamente era muito isso, aquele OSC tradicional, o paciente chegava com uma queixa, tinha que fazer tudo isso que eu acabei de falar, mas agora está começando a aparecer essas estações que lembram até algumas provas de residência, tá? Que é para você executar um procedimento em específico. E aqui nesse caso era fazer a comunicação de uma notícia difícil, tá bom? Então ele já te dava ali, ó, essa paciente, tantos anos, tal, ela está com câncer colo-uterino. Dê a notícia, faça a comunicação do diagnóstico. Era isso. Inclusive, olha lá o que estava escrito ali embaixo. Não será necessário realizar anamnese e nem exame físico nesta estação, tá? Então ele avisou. Primeira vez que isso aconteceu na estação do INEP. Geralmente a gente sempre tem que fazer toda essa coisa, anamnese, exame físico e tal. Ele falou, não é necessário, eu só quero que você faça a comunicação. Faz o Spikes, tá bom, gente? E aí depois orientar prognóstico e segmento. Quer outro exemplo? Olha só, caiu, né? Ele pedia aqui para você explicar, né, orientar a pessoa a fazer a aplicação da insulina subcutânea, tá bom? Então, mais uma vez, ele colocava lá embaixo, veja só, não será necessário realizar anamnese nem exame físico nessa estação. E o que você tinha que fazer? Você tinha que ler as instruções aqui e seguir o que ela está pedindo, orientar lá sobre o preparo, né, da aplicação da insulina, fazer esse preparo com as 10 unidades, né, fazer toda a anotação ali na figura de onde dava para fazer a aplicação dessa insulina, orientar cuidados de descarte, como é que fazia o armazenamento, né? Enfim, essa era a
o objetivo dessa estação, era isso que ele estava pedindo. Então, toma cuidado, sem bitola, tá? E, de novo, presta atenção, leia as instruções da estação. Cuidado, não vai bitolado para a prova. Tudo bem? Temos um acordo? Então, maravilha. Vamos avançar agora para o nosso próximo tópico da aula, que vai ser o atendimento sindrômico, tá? Então, isso aqui ajuda muito para a gente fazer o raciocínio clínico, tá joia? Porque muitas vezes o que aparece ali na prova para nós não é o diagnóstico de cara, tá? Como eu disse para vocês, né? Pode aparecer apenas um único sintoma, e aí a partir disso você vai chegar no diagnóstico final. Mas no começo não está claro para a gente, então a gente precisa ter uma forma de atendimento para direcionar para as principais hipóteses diagnósticas. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui algumas síndromes principais que são muito frequentes aí em atenção primária, nos atendimentos, né, clínicos, e que podem nos guiar no nosso pensamento. Então, olha só. Primeiro, coloquei aqui para vocês, cefaleia, né? Sintoma mais comum de atendimento na medicina, tá? É o número 1, dor de cabeça, é o que mais aparece, tá joia? E aí, o que a gente tem que fazer, né? De forma geral, a gente tem todo mundo, né? Existe toda aí uma área, né, de expertise na medicina sobre cefaleias, tá? Mas de forma geral, o que a gente vê no nosso cenário de atuação e nas provas é a diferenciação entre cefaleias primárias e secundárias, porque isso guia muito a forma como você vai conduzir, seja na parte diagnóstica, seja de tratamento, tá bom? Então a gente vai ter as cefaleias primárias, que são as mais comuns, enxaqueca, tensional, né, insalvos, e vai ter as secundárias, que aí vão ter mais motivo aí de preocupação para a gente, porque pode ser um sangramento, pode ser um tumor, pode ser diversas coisas. Como é que a gente pode diferenciar uma da outra? Lembrando dos tais red flags, dos sinais de alarme para as cefaleias, que podem ser traduzidos aqui nesse famoso acrônimo que é o SNOOPS, tá bom? Ou SNOOP4, tá joia? Então você vai ter lá o S, sistêmico, então dor de cabeça que vem com febre, calafrio, perda de peso, né? Ou no paciente que já tem uma doença secundária como câncer ou imunossupressão. Opa, sinal de alarme. Sinal neurológico junto, né? Então tem um déficit neurológico, tem uma confusão mental, tem convulsão, isso tudo também é sinal de alarme. Onset, então você fala aí começa com início súbito, né? Que você não tinha antes e de repente ela apareceu. Older age, então uma nova dor de cabeça que começa depois dos 50 anos, né? Posicional, ou seja, aquela você fala que piora posição ortostática ou com mudança de posição. História pregressa, então uma mudança de padrão da sua dor de cabeça. Gravidez ou puerpério, então dor de cabeça que começa na gravidez ou puerpério, a gente tem que prestar atenção nisso também, será que não é uma trombose aí, né? Precipitada por valsalva, ou seja, um aumento da pressão intracraniana piorando a dor de cabeça, algo para a gente também ficar mais preocupado. Então, diante, né, desses sinais aqui possíveis, aí de fato você vai ter que proceder com uma outra investigação, solicitar provavelmente, né, uma tomografia ou uma ressonância, um exame de imagem para ver o que está acontecendo com o seu paciente, tá? Quais que são os principais diferenciais? Vão ser as primárias que eu falei, tensional enxaqueca em salvas, tá bom? Inclusive, eu acho que seria lindo uma estação aqui do INEP, que seria uma enxaqueca clássica. O paciente chega lá, que você tem que fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento e explicar por que você não vai pedir um exame de imagem, né? Olha que bacana, bem medicina de família e comunidade, bem cenário comum aí da atenção primária. E aí você tem as secundárias, né? Então você tem os sangramentos, né? Secção arterial, trombose venosa central, pode ser neoplasia, metástase, infecciosas, meningite, encefalite, abscesso, pode ser um glaucoma agudo, inclusive, né? Ou tem aí a cefaleia por sobreuso de analgésicos, muitas vezes negligenciado. A pessoa faz um uso abusivo aí de analgésicos e isso pode acabar até piorando a sua dor de cabeça, tá bom? Então aqui está a da cefaleia. Vamos passar para outra síndrome que é a dor torácica. Sempre assusta todo mundo, a gente está sempre muito preocupado com isso, uma das principais, inclusive, causas de morte, né? Que é aí as doenças cardiovasculares. E quando está diferente de uma dor torácica, a grande pergunta que vem é, isso daqui é uma síndrome coronariana aguda? E aí já caiu uma questão dessa na prova discursiva do INEP um tempo atrás, tá bom? E era aí você atender uma síndrome coronariana na UBS. Ele não queria que você fizesse todo ali o tratamento, né? Trombólise e afins. Não. A ideia era que você fizesse reconhecimento e encaminhasse para o nível de atenção adequado, tá? Mas aqui é legal a gente deixar aqui mais ou menos os pontos principais que você precisa avaliar diante de um paciente que tem dor torácica. E aí aquela história de qualificação, né, de caracterização semiológica do sintoma, importantíssimo também na dor torácica. Tá? Então você vai ver as características, né, para saber se é uma dor típica ou não. Tá? Então se é em aperto ou queimação, irradia para ombros, membros superiores ou mandíbula, é desencadeada por atividade física, né, ou por estresse, poxa, isso aqui é uma dor tipo A, né, ou seja, definitivamente anginosa. Ah, tem aí duas dessas características, provavelmente anginosa, tá bom? Tem só uma dessas características, provavelmente não deve ser anginosa, ou não tem nenhuma, definitivamente não é anginosa. Alguns achados do exame físico também nos ajudam no raciocínio, que vai ser aí a presença de uma B3 na ausculta cardíaca, estertores pulmonares, estágio jugular, sopro em foco mitral, isso me faz pensar mais em causas cardíacas também.
alguns fatores de risco são relevantes para o nosso raciocínio. Então, se a pessoa que está com dor torácica também é hipertensa, diabética, tem dislipidemia, tabagista, né, dislipidemia, tem história pessoal ou familiar, né, de infarto, de coronariopatias, mais idosa, tudo isso fala mais a favor aí também de uma síndrome coronariana aguda. E aí eu trago aqui para vocês, né, uma coisa que eu nem ia trazer de forma geral, mas depois da última prova eu achei interessante a gente citar, que é esta ferramenta aqui, o Score Heart, tá? Porque quando a gente pega as linhas de cuidado do Ministério da Saúde para atendimento à dor torácica, tá bom? Eventualmente a gente vai utilizar o Score Heart para tomar uma decisão a respeito do que fazer com o nosso paciente. Se ele vai, por exemplo, para uma UTI, vai ser monitorizado, ou se a gente vai continuar uma investigação pensando em outras causas que não coronariana aguda. Tá? Por que eu trouxe? Porque na última edição a gente teve lá na estação de clínica médica, né, a aplicação daquele score, né, de AVC do NIH, tá bom? Então o NIH Stroke Scale, tá? E aí muita gente ficou muito brava, né? Ficou revoltada, que não era compatível com o tipo de prova que estava sendo feito. Teve gente até que pediu anulação da estação, tá? Então não seria uma surpresa agora, depois do que aconteceu, aparecer uma ferramenta como essa para você aplicar uma dor torácica. Você vai tirar ali uma história, né? Pedir os primeiros exames e aí ter que aplicar o Score Heart. E aí o Heart é o quê? Né? Ele é também um mnemônico, tá bom? De Heart é coração, né? O H é história. Aquilo que eu falei, a qualificação ali semiológica da dor. Então, altamente suspeita de coronariopatia, 2 pontos, né? Moderado, 1 ponto. Então, não parece, aquela dor tipo D, por exemplo, não vai ganhar nenhum ponto. Eletro, então você fez um eletro ali na dor torácica, poxa, você tem ali alterações na DST que são muito sugestivas, pô, 2 pontos, né? Agora você tem aqueles distúrbios de repolarização sendo específicos, 1 ponto, ou se está aquele eletro liso, nenhum ponto. Idade, 65 anos ou mais, ganha 2 pontinhos, entre 45 e 65, 1 ponto, abaixo disso, nenhum ponto. Fatores de risco, né? Então, se a pessoa tem 3 ou mais fatores de risco aí, né? Por exemplo, é hipertenso, diabético, tem dislipidemia, tá joia? Ou já tem uma doença aterosclerótica manifesta, né? Já tem as placas de ateroma ali, vai ganhar 2 pontos, tá? 1 ou 2 fatores, 1 ponto, nenhum fator não ganha nenhum ponto, tá joia? E aí, se dosou a troponina, né? Enzima cardíaca, se estava 3 vezes o limite superior, ganha 2 pontinhos. 3 vezes, né, o limite, você vai ganhar 1 a 3 vezes, você vai ganhar 1 pontinho só, ou nenhum ponto se estiver abaixo do limite superior. Tá? E aí, pela pontuação, se tiver 3 pontos ou mais, você aí, né, tem uma chance muito maior de ter, de fato, uma coronariopatia aguda, e aí é recomendado ir para a UTI, cuidados intensivos, monitorizar. Abaixo de 3 pontos, vamos continuar a investigação, vamos ver se é isso mesmo, né? Se ainda existe uma preocupação, você pode fazer alguns outros testes até mais invasivos, como uma cintila, um eco, para ver se é o que está acontecendo mesmo, tá bom? Alguns diagnósticos diferenciais importantes, tá? Então eu sempre lembro, a gente fica preocupado com síndrome coronariana aguda, mas tem outros diagnósticos muito graves que se apresentam como dor torácica. Então, secção de aorta. Então, se apresenta com aquela dor muito intensa, descrita até como uma machadada no peito, e aí você vai examinar, você tem uma assimetria de pulsos, de pressão arterial nos membros superiores, pense em dissecção de aorta. O paciente vem aí com uma queixa, né, já de falta de ar, por exemplo, tem um pouco de tosse junto com essa dor torácica, tá? Se inicialmente você tem um antecedente aí de fez uma cirurgia grande, uma cirurgia ortopédica, ou faz um uso de medicações hormonais, muito anticoncepcional, pode pensar em TEP, né? Pericardite aguda, aí pode ser aquela dor, né, mais característica que melhora quando faz essa posição inclinando um pouco para frente, aí a gente já pode pensar aí na pericardite aguda. Tamponamento cardíaco, lembra lá da nossa tríade de Beck, né? Então você vai ter hipotensão, né? Estágio jugular e abafamento de bulhas, faz a gente pensar em tamponamento. Pneumodiastino, então na inspeção, né? Palpação do tórax, você pode encontrar ali aquele enfisema subcutâneo. E síndrome torácica aguda, se tiver a história aí, por exemplo, de anemia falciforme do seu paciente. Agora, isso aqui, infelizmente, não é o mais comum, tá bom, gente? O que é mais comum de aparecer, principalmente aí na atenção primária, vai ser, primeiro, refluxo, tá muito comum refluxo. Costocondrite, tá bom, gente? Então, dores aí osteomusculares mesmo da parede torácica. Ansiedade, isso daqui é uma bela aposta também, gente, para a prova, tá? Já cai, por exemplo, uma crise de pânico, agora não revalida, em apresentando alguma dor torácica, que você vai fazer uma diferenciação ali e ver que, na verdade, é uma crise de pânico, isso é muito interessante. O zoster já caiu, né, recentemente, era uma dor lombar que se apresentava depois como um zoster, poderia ser aqui na região torácica também, para você fazer esse diferencial. Então, assim, são cenários bem interessantes para aqui, ó, refluxo, ansiedade, zoster seriam apostas bem boas também para a gente estudar aí. Agora, outra síndrome importante é a dor abdominal, e aí a nossa grande preocupação vai ser, isso aqui é um abdômen agudo? E aí, o abdômen agudo é definido como aquele de início súbito que demanda uma intervenção médica urgente, tá? E aí, assim como na torácica, a parte lá da propedêutica, da semiologia, é fundamental, tá bom, gente? Então, você vai ter que sempre avaliar, primeiro, localização.
E às vezes a localização nesse cenário de prova, tá, já não dá muitas respostas, porque você pode fazer aquela lógica ali dos quadrantes. Eu até deixei aqui para vocês, né, os quadrantes aqui na região abdominal para gente. Então, se for ali uma coisa ali mais de hipocôndrio direito, eu vou pensar em vias biliares, colecistite, né, colangite, coledocolitíase, tudo isso pode estar ali. Pode ser alguma coisa no fígado, uma hepatite, um abscesso hepático, tá joia? Região mais epigástrica, eu posso pensar aqui mais em pancreatite, né, uma úlcera péptica, aquele Cocking, lembra aí do equivalente anginoso, pode ser também um infarto agudo do miocárdio, né? Lá para o lado esquerdo, lembrar do baço, tá bom, gente? Pode ter uma ruptura, um abscesso e também alguns acometimentos pulmonares, o próprio TEP ou uma pneumonia. Flancos, né, direito e esquerdo, lembra aí dos rins, pielonefrite, nefrolitíase, região periumbilical, pode ser também aí a nossa úlcera péptica, mas pode ser o início de uma apendicite, que tipicamente começa na região periumbilical e migra para a fossa ilíaca direita. Gastroenterites, né, causa frequentíssima, muito comum, né, as dores abdominais, na verdade, seriam gastroenterites, tá joia? A gente tem aqui no andar inferior, nas fossas ilíacas, na hipogastro, sempre lembrar aí de DIP, foi a última estação que apareceu, gravidez ectópica, tá bom, gente? Lembra aí de anexo para as mulheres, né? Ovários, a gente também pode ter manifestação aí, como eu disse, da apendicite, pode ser nefrolitíase, né? Pielonefrite, tudo isso pode justificar. Então, a localização é muito importante. Você vai avaliar também irradiação, como eu falei, apendicite é clássico, né? Indo de periumbilical para fossa ilíaca, sintomas associados, então tem sangramento, por exemplo, vaginal associado, tá com febre, tem náusea, vômito, tudo isso nos ajuda. É gestante a paciente, né? Fundamental perguntar quando é que foi a DUM, se tem possibilidade de estar gestante, até para pedir um beta-HCG, sua avaliação complementar. Exame físico, sinais vitais, importantíssimo, né? Fazer uma inspeção, pode ser que o abdômen apresente ali, né? Um sinal de Cooling, Gray Turner, né? Sugestivo de sangramento retroperitoneal, clássico aí das pancreatites, né? Graves. Ausculta, ver como é que estão os ruídos hidroaéreos. Percussão, tem ascite, tem visceromegalia, palpação, o abdômen está em tábua, tem uma defesa involuntária, rigidez, né? Vocês têm identificou um sinal de Bloomberg. Toque retal, às vezes a gente esquece disso, né? Para avaliar se tem sangramento, se tem massa na região ali intestinal e ou vaginal também, lembrando aí da DIP para ver mobilização do colo, anexos, tá bom? Então, super importante. E aí, diante da dor abdominal, né, de um abdômen agudo, a gente tem essa divisão clássica, né, entre inflamatório, perfurativo, hemorrágico, obstrutivo vascular, com as diagnósticos diferenciais para cada um deles. Agora, gente, pensando na atenção primária à saúde, o que é muito comum? Como eu disse para vocês, gastroenterite, refluxo, DIP, cólica menstrual, né, pode ser uma dismenorreia associada, por exemplo, a mioma, endometriose, né, cistite, nefrolitíase, hérnias, tá? E herpes zoster também pode aparecer aí uma dor, na verdade, na parede abdominal, tá bom? Outra grande síndrome é a da dor lombar, tá? E aí aqui a grande pergunta que fica é solicitar ou não solicitar um exame de imagem. Dor lombar que é bastante frequente também, tá bom, gente? Depois aí de cefaleia é o segundo sintoma que mais aparece nos atendimentos médicos. E aí para você decidir se você avança para uma investigação com exame de imagem, por exemplo, você vai ter que pensar lá também nas suas red flags, seus sinais de alarme, tá? Dá para a gente decorar, tem alguns mnemônicos, eu acho muito interessante a gente pensar com base, né, naquilo de ruim que pode estar acontecendo. Eu vou solicitar se eu estou pensando que essa dor lombar pode ser proveniente de uma infecção, de uma fratura, de uma neoplasia ou de um acometimento neurológico. É isso que me preocupa, tá bom, gente? Então, infecção, eu vou ver se tem febre, se tem perda de peso. Se tem os dois, pode ser uma tuberculose, por exemplo, um mal de Pote, né? Pode ser uma pielonefrite. Tem o histórico de droga EV, que é uma porta de entrada, já teve infecção recente, é uma pessoa imunodeprimida. Aí eu posso, né, avançar na minha investigação. Suspeita de fratura, essa dor veio na sequência de um trauma, né? O paciente é osteoporótico, né? Já tem uma idade avançada, tem mais de 50 anos. Posso pensar também em neoplasia, principalmente nas metástases, tá? Então, dor que está começando aí depois dos 50 anos, associado com perda de peso, paciente que é imunodeprimido, já tem um antecedente pessoal, e é muito típico, né? Próstata e mama dando metástase para a coluna, então faz você pensar nesse diagnóstico. Ou neurológico, então é uma dor lombar que está vindo junto com um déficit neurológico, uma perda de peso, uma perda de força em membro inferior, uma perda de sensibilidade, por exemplo. Pode aparecer ali uma anestesia em célula, na região de períneo, pode ter incontinência urinária, fecal, então vai fazer você pensar aí um acometimento neurológico. E aí você, claro, né, é um red flags para você investigar e avançar aí no seu cuidado, tá bom? Alguns diagnósticos, né, de atenção, tá bom? Que não estão entre esses, mas que podem aparecer. O próprio herpes zoster, que eu já falei, já caiu na prova. Aneurisma, né, retroperitoneal, tomar cuidado com isso, que pode ser uma queixa, uma causa possível de dor lombar também. Acho difícil cair na prova aí do Revalida, tá? O que são causas comuns do dia a dia e que pode aparecer numa estação de preventiva aí?
Gente, distensão muscular, tá bom, gente? Então, uma pessoa ali fez um esforço a mais, carregou um peso, ficou com dor, pode ficar alguns dias, né, até algumas semanas apresentando essa dor. Já não tem sinal de alarme, não vou avançar, a gente vai fazer o tratamento aí, né, com analgesia, né, repouso relativo e assim vai. A síndrome miofacial, que está muito relacionada também à distensão muscular, pode ser realmente ali algo envolvendo as fáscias, a parte muscular da pessoa, uma dor mecânica que não tem nenhum sinal de alarme. Lembrar também aí da reumato, suas espondiloartrites, né? Aí você vai pensar nisso principalmente se tiver aí uma rigidez matinal, de fazer um teste de Schober ali, ele vier positivo, a gente começa a pensar um pouquinho mais nisso. E aí eu deixo essa observação que também, né? Dor a mais 6 semanas, mesmo que a gente não tenha aí uns sinais de alarme, a gente já começa a considerar de fato a realização de exame de imagem para averiguar o que está acontecendo, tá bom? Próxima síndrome, febre. Essa aqui é super difícil, tá bom, gente? O pessoal aí da clínica médica, né, da medicina interna, recai sobre isso, tem muita coisa para falar, tá joia? Mas aqui para a gente fazer um esqueminha, bem pensando em prova, o que a gente pode fazer é tentar diferenciar se essa febre ela pertence à galera da infecto, da onco ou da reumato. E aí você vai ver, tem sinais infecciosos? Eu posso citar alguns, como taquicardia, leucocitose, né, início agudo. Não tem? Pensar em onco, reumato. Tem? Aí a gente vem para infecto. E aí infecto, né, é uma grande área, né, que cai no Revalida todos os anos. A gente tem bastante carga de infecto para a prova. E aí, se você tem essa febre com uma característica mais infecciosa e vem acompanhado com tosse, sudorese, perda de peso, tem que pensar em tuberculose. Tá com sopro cardíaco, tem história de droga HIV, lembra de endocardite, tá? Agora, tem uma disúria, tem uma lombalgia associada, pielonefrite. Tá com cefaleia, rigidez de nuca, tem rebaixamento de nível de consciência, meningite. Tá associada à icterícia, vamos lembrar das hepatites virais, da leptospirose, febre amarela, malária, isso aqui para o Brasil, né, muito típico. Hepatomegalia, né, ou tem uma palpação dolorosa do fígado, você vai pensar em abscesso hepático, leishmaniose. Cefaleia, náusea, vômito, rache junto com essa febre, tem que lembrar das arboviroses, tipicamente de dengue, zika e chikungunya, tá? Inclusive que já caiu também em questão dissertativa, né, para você fazer ali a diferenciação. Eu acho uma certa maldade, porque assim, o quadro clínico é quase que o mesmo. Existem algumas coisinhas que apontam mais para uma ou para outra, tá bom, gente? Cobrar isso na prova eu acho um pouco maldoso, mas já aconteceu. Então eu até deixo aqui para vocês, né, essa diferenciaçãozinha daquilo que é mais típico de cada uma. Então na dengue, o que é muito típico é a questão da prova do laço, né, os fenômenos hemorrágicos, faz a gente pensar muito. Tem a questão da febre alta, até a questão da defervescência, que é um momento aí de maior perigo, né, de atenção da equipe médica. Na zika, a gente vai ter aí um rache cutâneo, que pode aparecer nas outras também, tá bom, gente? Mas aí, nas questões, costuma apresentar um pouco essa questão da peremia conjuntival e uma febre que é mais baixa quando comparado com os outros. E o chikungunya, a grande marca é a artralgia, né? Então, se ele trouxe para você ali um quadro febril, né, com todos esses comemorativos, e chamou muita atenção para a dor articular, aí a gente pensa mais em chikungunya, tá bom? E por fim, a nossa última síndrome, nós que já estamos um pouco cansados até nesta revisão, a síndrome de cansaço, tá? E aí o que você vai precisar diferenciar muito vai ser, isso aqui é um cansaço por dispneia, falta de ar, por fraqueza, né, muscular mesmo, uma anemia ou é um desânimo, tá? Então você tenta na sua anamnese ali, na sua história, tentar diferenciar isso. Então se você está diante de uma dispneia, de uma falta de ar, você vai olhar, né, outros elementos. Se tem uma congestão, por exemplo, se tem fatores de risco, hipertensão, né, tabagismo, você pode pensar numa insuficiência cardíaca. Agora, na história também tem tosse, tem sibilo no seu exame físico, tem história de chiado, asma. Tem um destaque aí para uma carga tabágica importante, o paciente mais velho, DPLC. Tá? Agora, se esse cansaço vem por conta de uma fraqueza muscular, tá? Aí você vai ter que olhar algumas coisas. Pô, eu tenho déficit neurológico, né, focal, posso pensar em uma síndrome neurônio motor superior, pensar em AVC, neoplasia, né? Agora, eu tenho ali uma fraqueza que está cometendo ali mais segmentos distal avançando para proximal. Então, eu posso pensar nas neuropatias, né? Talvez um Guillain-Barré. Agora, se essa fraqueza ela é mais os grupos proximais, eu posso pensar nas miopatias mesmo, tá bom? Se esse cansaço ele vem, né, com uma falta de energia, a pessoa está pálida, né? Você tem essa descrição e está descorada, vamos pensar nas anemias, tá? E aí a mais comum é a anemia ferropriva, que geralmente ou é por sangramento ou porque não está ingerindo o suficiente, tá bom? E aí os sangramentos costumam predominar, então você vai ver se na história tem alguma coisa falando aí de sangramento de trato gastrointestinal, se a pessoa aí tem uma dor de estômago, né, fezes enegrecidas, algo nesse sentido, tá? Ou, né, pacientes aí que menstruam, você pode avaliar como é que está esse ciclo menstrual, se está em maior fluxo, se tem alguma coisa comemorativa assim. Se tem aí uma história, né, de você uma privação de dieta, uma dieta mais restritiva, que a pessoa pode não estar consumindo os nutrientes, a gente pode pensar nas megaloblastas, por deficiência de B12, ácido fólico, né? E nunca esquecer das hereditárias, aí no Brasil a gente sempre lembra muito da anemia falciforme.
Se agora esse cansaço ele é um desânimo, na verdade, ou seja, a pessoa está desanimada, tem vontade de fazer as coisas e tal, e aí com isso vem uma tristeza, vem uma anedonia, né, uma perda de prazer nas atividades, a gente vai pensar muito em depressão. Se isso está muito relacionado com o ambiente de trabalho, né, aí você vai pensar em burnout, que já caiu, né, recentemente. Agora, os pacientes também têm uma história de roncos, né, tem uma obesidade, a gente pode pensar em distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono. Então, gente, essas são as síndromes, tá? Existem outras, essas são as que são muito frequentes aí na atenção primária, e é legal a gente fazer esse raciocínio, pensar dessa maneira para facilitar a nossa entrevista ali na hora da prova. E lembrando, né, eu falei para vocês, em 22 apresentou uma síndrome de dor lombar. E aí você investigando, inclusive pedindo a inspeção da lombar, você chegava ao diagnóstico de herpes zoster. Em 23 foi um cansaço, um desânimo, que na história você vê que está relacionado ao trabalho. Era um burnout. Em 24 apareceu uma dor abdominal para vocês, que aí você fazendo a investigação certinho, percebia que era uma doença inflamatória. Tá bom? Então é legal a gente ter esse raciocínio sindrômico aí para fazer essas estações. Agora vamos avançar para um tópico que é muito específico aqui do Brasil, que é essa questão dos agravos de notificação. Então, como eu disse para vocês, nas condutas lá, frequentemente você vai ter que colocar condutas que são de saúde coletiva, e os agravos de notificação são bastante frequentes, tá? Então, aqui no Brasil, no Sistema Único de Saúde, a gente tem a nossa vigilância epidemiológica, e tem um sistema de notificação de agravos de notificação obrigatória, compulsória, tá bom? Tem a nossa lista aqui do Sinam, tá? Essa lista ela é atualizada de tempos em tempos, a última atualização foi agora em março de 2025, né? Com a inclusão da esporotricose, tá? Já eu vou falar dela para vocês aqui hoje. São mais de 60 doenças e agravos, tá? Listados em ordem alfabética, e que todo profissional de saúde tem essa responsabilidade, né? De fazer a notificação quando identifica ou quando suspeita. E essa notificação pode ser feita de forma imediata ou semanal. Muito duro, né? Decorar tudo isso daqui é uma coisa que a gente tem que ficar revisitando de tempos em tempos, até porque ela muda também, né? De ano para ano, às vezes de mês para mês. E aí eu fiz aqui um modelinho, tá? Só para a gente, assim, tentar sistematizar de alguma maneira, facilitar para vocês não esquecerem lá da prova. Organizei em 10 capítulos aqui, da minha criação, da minha cabeça mesmo, para facilitar para você aí, Medicoffer, na hora de fazer a prova. Então, o primeiro capítulo que eu coloquei foi as doenças do trabalho, né? Agravos relacionados ao trabalho. Então, tudo que for do trabalho aqui, você vai fazer essa notificação, tá bom? Se for acidente, é imediato. O resto é semanal, tá? Então é câncer, distúrbio de voz, dermatose, lerdorte, auditivo, pneumoconiose, transtorno mental. Tudo isso é de notificação compulsória, tá bom? Em periodicidade semanal, exceto o acidente de trabalho, que vai ser imediato. Outro capítulo vão ser as mordidas, picadas e feridas. É, eu que criei, gente. É desse jeito aí mesmo, tá bom? Mas faz sentido, veja só. Então, acidente por animal peçonhento. Parece muito Revalida, né? Você teve a lagarta recentemente, tá? Já se lembrasse disso aqui, pelo menos notificar, você já poderia ganhar um pontinho ali. Teve escorpião um tempo atrás, né? Acidente com animal potencialmente transmissor da raiva. Faz um tempo que eu aposto que vai cair aí um contato com um morcego, por exemplo, até porque mudou, né, a profilaxia, mas não apareceu desde então, já passaram-se 3 anos dessa mudança, não sei se vai aparecer agora, tá? Raiva humana, claro, tem que notificar. Tétano, febre maculosa, lembra do carrapato, né? Esporotricose, que foi adicionada aí este ano. Por quê? Porque tivemos aí um surto na América Latina como um todo, principalmente no Brasil, com um epicentro sendo localizado no Rio de Janeiro, tá? Então, esporotricose, importante, entrou agora em 2025 pra gente. Intoxicações, tá? Então a gente pode colocar, claro, né, as intoxicações exógenas, tá? Metais pesados, agrotóxicos e afins, tem que notificar, periodicidade semanal, tá? Mas tem aquelas intoxicações que vêm, por exemplo, de um alimento contaminado. Então a gente pode falar aqui de botulismo, febre tifoide, cólera. Tudo de notificação imediata. Temos esse capítulo das violências, né? Então você tem aí a violência doméstica, que vai ser de notificação semanal, mas caso seja uma violência sexual ou tentativa de suicídio, a notificação tem que ser imediata. Esse capítulo que eu adoro, que é o do Apocalipse, né? Me dei essa licença para chamar ele de Apocalipse, que é aquela coisa assim bizarra, né, da notificação, que aí você vê lá, tentativa de bioterrorismo, né? Ou seja, disseminação de antraz, tularemia, varíola, imediato, tá bom? Aquelas coisas como arenavírus, ebola, Marburg, Lassa, febre purpúrica brasileira, imediata. Olha isso, peste, né? Tem que notificar, tá? Se identificar peste, identifica de forma imediata. Febre do Nilo, tá bom? Tem que fazer também a notificação imediata. E aí depois disso, a gente vai para aquela parte que é o grosso, que é o que tem muito, né, na notificação, né, e que por isso que faz muito sentido também cair no Revalida, que são as de infecto, tá? Tem muita coisa de infectologia aqui, eu já até falei algumas nesses capítulos anteriores, né, mas agora a gente vai ter algumas infectos. Primeiro eu coloquei esse capítulo de infectos que eu chamei de regional, que é aquela cara de Brasil, né, que a gente não pode esquecer quando está aqui e vindo para o Brasil, que é doença de Chagas, né, seja aguda ou crônica, vai mudar uma imediata ou semanal.
esquistossomose, febre amarela, hantavirose, hanseníase e tuberculose. Tuberculose não pode deixar de lembrar da tuberculose, hein? Leishmaniose, malária, e aí se for na região amazônica é semanal, se for extra-amazônica é imediato, tá bom? Temos esse capítulo de infectologia pandêmica, então Covid-19, monkeypox, né? Ou se tiver aí um novo subtipo viral de influenza, né? Das gripes, tudo imediato. Infectologia das ISTs, tá? Então lembrar aí das hepatites virais, notificação semanal, HIV/AIDS semanal, HTLV, uma adição recente também da lista semanal, sífilis também semanal. Temos aqui as nossas arboviroses, tá? E aí aqui eu deixo principalmente o quê? Dengue, zika e chikungunya. Ah, mas tem outras. Sim, eu já coloquei ela nos outros capítulos, né? Aqui o principal para a gente não esquecer, até porque é uma das queridinhas aí do Revalida, tá bom? Você faz essa diferenciação. Então tem dengue, zika, chikungunya. Depender de como se apresenta, você vai ter uma periodicidade específica aí de notificação, né? Então dengue, por exemplo, se for caso é semanal, mas se for óbito vai ser imediato e assim você vai diferenciando cada uma delas, tá aí escrito para vocês conferirem. Depois temos aí o capítulo que eu chamei de vacinas, né? Ou seja, tudo aquilo relacionado à vacina. O que eu quero dizer? Gente, quase todos os agravos aí imunopreveníveis com as vacinas do primeiro ano de idade, né? Quase, não todos, tá? Mas quase, são de notificação. Então, assim, a primeira que recebe na vida, né? A tuberculose e a hepatite B, são de notificação, tá bom, gente? Tem que notificar. Doença invasiva por hemófilos, é imediato. Pólio, se for poliovírus selvagem, tem que notificar de forma imediata. Difteria, tétano, coqueluche, né? Nossa DTP tem que notificar aí também, né? Meningite tem que notificar. Claro, os eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, você vai notificar também aí para o SINAM de forma imediata. Então, são esses os 10 capítulos aí de notificação para você ter essa revisão aqui, né, na véspera da prova para chegar fresquinho lá. E por fim, estavam todos esperando, né, as nossas apostas Metcalf. E aí, Metcalf? E aí, revalidando? Vou te falar o seguinte, tá? Para mim seria muito fácil listar aqui para vocês 30, 40 temas que eu acho que são apostas, né? E aí depois eu falo que eu acertei. Mas eu não vejo benefício nisso. Eu quero trazer para vocês assim o raciocínio, né, do porquê que a gente está fazendo aqui a nossa aposta, tá joia? E tentar ser mais certeiro. Vou acertar? Não sei, talvez não, tá bom? Indiferente. Porque o importante é que eu sei que vocês estão se preparando há muito tempo, né? Vocês estão seguindo a gente, né? Estão seguindo aí o modelo de estudos. E isso, para mim, é o que tem mais valor, tá joia? Agora, a gente olha, né, o comportamento da prova, a gente olha a composição da banca e a gente tem alguns palpites, tá? Então eu trouxe aqui 2 temas muito quentes, tá? Que eu acho que é importante você ir sabendo eles. O primeiro é a questão da PrEP, profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV. Além de ser um tema absolutamente pertinente, relevante, importante em termos de saúde pública, tá bom, gente? Tivemos atualizações recentes agora em 2025 e temos na banca NFCs cujas linhas de pesquisa são HIV. Tá? Então eu acho que isso aqui é muito possível de aparecer para você. Tá? Então para a gente só fazer uma revisão, joia? Quando é que a gente vai fazer a PrEP, essa profilaxia? Ela vai ser considerada para as pessoas que estão com mais de 15 anos de idade, que têm um peso igual ou superior a 35, sejam sexualmente ativas e com risco aumentado de serem expostas ao HIV. E aí é aqui que fica aquela coisa, mas quem tem o risco aumentado? Bom, quando a gente pega o PCDT, que é o protocolo clínico, né, para PrEP, ele traz essas categorias aqui para vocês. Então vocês podem dar uma lida, avaliar isso, quais são elas. Mas eu chamo muita atenção do primeiro, que é solicitação ou desejo de usar PrEP. Então, gente, se o paciente quer usar, vai prescrever, entendeu? A menos que ele tenha alguma contraindicação, é claro, mas assim, tá ali elegível para isso, a gente pode fazer essa prescrição, tá bom? Ou seja, a ideia aqui não é restringir mais, é realmente aí fazer essa conduta. Inclusive, existem protocolos que para não apenas médicos façam essa prescrição, inclusive profissionais de enfermagem têm seus protocolos para fazer essa prescrição atualmente, tá bom? E aí, né, eu tenho que verificar se não existe algum critério de exclusão, que aí para quem que eu não vou poder fazer, né? Se a pessoa tiver um teste HIV reagente ou estiver com a função renal comprometida, né, um clearance menor do que 60 ml por minuto, tá? E aí, na minha abordagem inicial, eu preciso avaliar alguns aspectos, se isso aqui está direto lá do PCDT. Então, eu coloco aqui porque, se tiver uma estação, o checklist provavelmente vai estar pautado nisso, tá? Então, eu preciso avaliar na minha anamnese aspectos sobre gerenciamento de risco e vulnerabilidades e entendimentos e motivações da pessoa para iniciar a PrEP. Ou seja, método clínico centrado na pessoa, igual eu já falei aqui para vocês, tá bom? Avaliar sentimentos, ideias, expectativas, né? Quais que são a funcionalidade da pessoa a respeito disso. Depois, indicação de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, tem que ver. Então, será que a pessoa não teve uma exposição de risco? Porque às vezes ela vem pedindo fazer uma PrEP, mas na verdade ela só não estava muito confortável ainda para falar que ela teve uma exposição e que, no caso, o que ela precisa é da profilaxia pós-exposição. Então, tem que avaliar isso, né? Se ela não teve isso nas últimas
72 horas. Sinais ou sintomas para a exclusão da infecção aguda pelo HIV, porque aí eu vou ter que tratar o HIV, né? Não vou fazer uma profilaxia nesse caso. Tá? História e fatores de risco para doença renal, por conta, né, dessa questão aí do clearance, e uma testagem e tratamento de outras ISTs, tá bom, gente? Então tá aqui para vocês. Primeiro, eu deixei uma listinha de sinais e sintomas sugestivos aí, né, que são típicos da infecção aguda pelo HIV para avaliar na primeira consulta. Isso pode aparecer, inclusive, no checklist, se for o caso. E as condutas que têm que ser ofertadas em primeira consulta, no primeiro momento ali da consulta. Tem que fazer a testagem, então, para HIV, lembrando que se vier positivo, isso aqui é uma das contraindicações da profilaxia. E aí vai testar para os outros ISTs. Sífilis, clamídia, gonococo, hepatite B, hepatite C. Tem que avaliar a função renal, porque se estiver abaixo de 60 lá, a gente não vai fazer indicação aí da PrEP. Pode, né, e deve, no caso, indicar a vacinação para hepatite B, caso a pessoa, né, não seja ainda ou seja desconhecido. Para hepatite A e HPV, isso são novidades também agora para 2025. Avaliar o histórico de fratura patológica. Mas, Thales, o que tem a ver? Gente, o tenofovir, que é uma das medicações aí da PrEP, ele pode diminuir a densidade mineral óssea, tá bom? Então você pode fazer essa avaliação. Não é uma contraindicação, mesmo que a pessoa tenha osteoporose, já tenha fraturas, isso não contraindica o uso da PrEP, tá? Mas é algo para você prestar atenção, inclusive, né, pode até articular esse cuidado junto com a especialidade que estiver cuidando dessa questão do paciente ou com um profissional de saúde envolvido, tá? Então, beleza. Está indicada a PrEP, vou fazer. Como é que eu faço isso? Primeiro, a PrEP ela vai ser feita com um comprimido, né, combinado de tenofovir de 300 mg e entricitabina de 200 mg. É o TDF e FTC, tá bom? E aí vai você fazer o uso de duas modalidades possíveis. Uma, que vai ser o chamado de oral diário, a pessoa toma todos os dias, tá? E o outro que é o sob demanda. E o sob demanda é uma atualização também que nós tivemos recentemente agora, tá? Porque antes não tinha essa opção no Brasil. Já existia, né, em outros países, mas no Brasil não era autorizado, tá? Como é que vai ser isso? Se a pessoa tem indicação, né, se está indicado para ela fazer a PrEP, ela pode fazer oral diário, para todo mundo, tá bom? O oral diário funciona. O sob demanda que vai ter algumas peculiaridades. Por quê? Sob demanda vai ser o seguinte, a pessoa vai tomar antes de ter a relação e alguns dias depois da relação. E aí depois para. Só que você me concorda que se a pessoa tem 2, 3 relações por semana, né, ou seja, que ela está se expondo, né, relações com risco de exposição, mais 2 ou mais vezes por semana, não faz sentido ela fazer a sob demanda. Aí ela vai ter que usar o diário. Então uma das coisas é, está reservado para pessoas que de fato vão ter ali uma exposição, né, mais pontual, até uma vez por semana. Aí você vai fazer essa subdemanda. Tem uma outra questão, gente, que é o seguinte, o tenofovir, ele tem ali uma interaçãozinha com estradiol. Tá? Então pessoas que têm o estradiol, né, um pouquinho mais elevado no seu organismo, elas podem ter ali uma diminuição da dose, tá joia? Não pode chegar no pico, assim, no mesmo tempo que uma pessoa que não tem estradiol circulante, tá? Então, para pessoas, né, que são aí mulheres cis, né, ou que são pessoas designadas ao nascimento como do sexo feminino, tá joia? Ou que fazem qualquer tratamento à base de estradiol, a gente não vai fazer também o sob demanda. Tá joia? Por quê? Porque essa pessoa precisa ter pelo menos 5 doses nos últimos 7 dias da PrEP para poder estar considerada mais segura, protegida, tá bom, gente? Então aí nesse caso a gente não vai utilizar sob demanda, vai fazer realmente ali o esquema oral diário contínuo, tá bom? E aí, no esquema oral diário contínuo, também é importante que ela comece no primeiro dia com os 2 comprimidos, como todo mundo, mas ela faça aí uma semaninha de tratamento, né, do uso da medicação, de profilaxia, para depois ter a exposição, tá joia? Então tem essas questõezinhas aí que a gente tem que prestar atenção para conseguir escolher o melhor modelo mesmo para cada pessoa, tá bom? Então, acho que é um tema muito quente isso da PrEP, vale a pena aí dar uma revisada, até pegar aí o PCDT, não são muitas páginas, olhar direitinho, tá bom? E se for o caso, manda dúvida pra gente que a gente ajuda vocês. E o segundo tema quente que eu coloquei aqui é esse, esporotricose. Por quê? Porque infecto, gente, cai muito infecto no Revalida, a gente tem que estar sempre atento. Segundo motivo, teve um surto aí na América Latina, tá joia? Faz todo sentido a gente avaliar, ter um olhar mais próximo disso. Terceiro motivo, entrou para a lista de notificação, tá bom? E agora, e porque assim, é muito tranquilo de montar uma estação disso aqui, entendeu? A pessoa pode chegar aí falando que está com uma feridinha aí no braço ou na perna, tá bom? E aí você precisa fazer ali toda uma entrevista, aí vai verificar que talvez a pessoa é uma trabalhadora do campo, ou então que ela teve contato com o gato, né, do vizinho, algo nesse sentido. E aí você vai pedir para examinar, e aí você vai ter ali, por exemplo, a foto com a lesão típica, né? Seguindo ali trajeto linfático, por exemplo. Tá joia? E aí você vai ter que fazer esse diagnóstico, explicar para a pessoa como é que isso aconteceu, né? Fazer o tratamento certinho e fazer a notificação, inclusive com medidas de saúde coletiva, para ver, né, limpar os materiais orgânicos que possam estar na região, ver se tem animais doentes e por aí vai. Tá bom? Então, assim,
dá para construir uma estação assim, bem a cara do Revalida com isso aqui, por isso que eu coloquei como um dos temas quentes para gente. Então, esporotricose, né? Falando aí, é uma doença causada por um fungo, a esporotrix. A transmissão costuma ser por ferimentos, tá bom? Mucocutâneos em contato com matéria orgânica que seja contaminada. Então, basicamente é isso. Tem que dar uma ruptura aí na pele, na mucosa, no qual vai ser inoculado, né, o fungo. Ele pode estar ou numa matéria orgânica, pode ser um graveto, um pedaço de madeira, alguma coisa aí do meio ambiente, mas pode ser também, né, na patinha, na unha, né, na garra de um animal, como é o caso dos gatos, né? É importante aí, né, veículo de transmissão. Na clínica, a gente vai ter algumas formas, a cutânea, a linfocutânea, a extracutânea e a disseminada, tá bom? A mais comum é a linfocutânea, que é que eu apresento para vocês aí nessa imagem. E você vai ter essas lesões noduladas, com um pouquinho de ulceração, uma hiperemia, tá? E que ela vai seguindo o trajeto linfático, tá? Então essa aí é a forma linfocutânea, muito típica. Se for cair, é bem provável que isso vai acontecer. Pode aparecer também muito nos dedos, tá bom? Da mão, porque às vezes é onde teve um machucadinho ali, e aí fica às vezes um pouquinho difícil, mas você vê essas lesões também, né? Com esse tom de coloração, com essa característica de nodular, com um pouquinho de ulceração, é bem típico aí da esporotricose, tá? O tratamento, não, perdão, né? Antes de falar do tratamento, fechar o diagnóstico, né? O diagnóstico, gente, ele pode ser clínico epidemiológico, então diante de um cenário epidemiológico que você está tendo mais essa doença na região ali, naquele território, a partir da clínica você pode fechar. Não, beleza, isso aqui é. A pessoa teve ali contato com gato, ou se machucou, trabalhadora rural, tem um monte de gente na região dela que está apresentando e o quadro clínico é típico. Beleza, fechou o diagnóstico. Mas pode ser laboratorial, que aí vai ser o micológico direto. Vai pegar uma amostra orgânica e vai olhar lá para ver se tem o fungo, tá? O tratamento, como é fungo, a gente vai utilizar antifúngico, no caso. Então, itraconazol é o mais disponível aqui no SUS, tá bom? Você vai utilizar em dose oral, né, de 200 mg uma vez por dia, tipicamente depois do almoço, e vai manter esse uso por até um mês pós-resolução. Então, melhorou as lesões? Melhorou. Fica um mês tomando esse treino, tá bom? Se for criança, dosagem de 5 a 10 mg quilo dia. Tem alternativa? Tem. Você pode usar terbinafina, pode usar iodeto de potássio, pode usar esse posaconazol e pode usar, inclusive, anfotericina B, tá bom? É uma doença, como eu disse para vocês, de notificação compulsória, periodicidade semanal e foi novidade de 2025, entrou para a lista recentemente, tá bem? Então, esse aqui era o tema quente. Ah, Darizão, mas eu queria que você me falasse um pouco mais, né? Mais outros temas, não tem alguma coisa mais para estudar? Tem, gente, tá bom? A gente pode pensar em algumas coisas e eu coloco aqui para vocês uma listinha para quem quiser dar uma estudada por conta, ver alguns outros assuntos, mas que eu sei que vocês já devem estar craque também. Acho que risco de suicídio é uma boa, tá? Não lembro de ter caído, né, nos últimos anos aí para fazer essa avaliação numa prova prática. Crise de ansiedade, né? Etilismo é uma boa também, talvez aplicar um questionário CAGE ou um audit, tá? Fazer um encaminhamento para o CAPS, né? Conversar com a família. Tem umas coisas muito legais para etilismo. Síndrome demencial no idoso. Então você vê que essas primeiras aqui, muitas da saúde mental. Por quê? Porque tem alguns MFCs aí na banca que tem linha de pesquisa em saúde mental, tá bom? Principalmente o pessoal da Unicamp. Então, pode sim que apareça alguma coisa de saúde mental para vocês. Vale a pena aí dar uma olhadinha nesses assuntos, né? Se você ainda já não está craque nisso. Exame do pé diabético também não caiu, a gente teve aí uma aplicação de insulina subcutânea, né, recentemente. Na de clínica teve um uso de dispositivo para asma, né, as bombinhas. Pode ser que apareça aí para você um procedimento, né? Faça o exame do pé diabético, bem naquele modelinho do não precisa fazer anamnese, físico, vai lá e faz o procedimento. É possível que isso apareça. Pode ter uma úlcera por pressão, então aí, né, a última edição ficou aquela conversa, nossa, será que vai ter uma visita domiciliar aí nas provas do INEP? Talvez apareça, talvez não. Se tiver, acho que é um bom tema, tá joia, para vocês aí fazer uma avaliação de úlcera por pressão, fazer uma abordagem familiar, um atendimento conjunto com o profissional de enfermagem, né, indicar o uso das coberturas, orientações nutricionais, tudo aí bem relevante para esse tema. Pode ser que em vez de PrEP, caia PEP, tá bom? Se a profilaxia pós-exposição. Acho difícil escolher porque o PrEP está muito em voga e é até importante a gente divulgar, né, a PrEP aqui no Brasil, tá? Então eu acho que o mais provável seria a PrEP, mas não impede de ser uma PEP, então toma cuidado. Vacinação de HPV, que a gente teve atualizações recentes, e também um caso de violência sexual, tá bom? Bem pertinente, esse tema já caiu no Revalida, tá bom? Principalmente com o pessoal lá da Gineco, pode aparecer também na nossa prova aqui de saúde, de medicina preventiva, né? De MFC e saúde coletiva. Lembrando aí da notificação imediata, além de, claro, todo o restante da abordagem necessária e fundamental. Então, estão algumas sugestões aí se você quiser aprofundar um pouquinho mais ao longo dessa semana, mas não perca as nossas próximas revisões, tá bom? Continue com nossos professores que vão estar aqui, né, super dedicados para trazer aquilo que é o mais importante para uma boa revisão logo aqui na véspera de prova.
estaremos lá com vocês, vamos acompanhar, faremos uma resenha, contamos que vocês também nos mandem o que vocês acharam, né? Quais foram as dúvidas que podem ter aparecido, para a gente ir construindo sempre esse conhecimento juntos. A gente, como sempre aqui no Medcoff, defende que a medicina merece o melhor, estamos tentando proporcionar isso da melhor forma possível para vocês. Deixo aqui o meu forte abraço, um desejo de uma ótima prova, que vocês tenham muito sucesso. Forte abraço, tchau, tchau!